Olá, tudo bem? O assunto que nós vamos tratar hoje aqui é um grande dilema na maioria das empresas de pequeno, médio e até de grande porte. Como é que eu devo escolher um sócio? Baseado em que critérios? Vale a pena ter um sócio? Até quando o sócio ajuda ou não? É isso que nós vamos ver aqui a partir de agora nesse vídeo. Muito bem. Quais seriam então as perguntas fundamentais que você deve fazer na hora de você escolher um sócio, de você pensar de fato se aquela pessoa deve ou não ser seu sócio? Quais seriam essas características, essas diferenças, essas habilidades ou competências complementares? A primeira pergunta que eu faço, e eu vou relacionando aqui para você, uma por uma, eu preciso de um sócio? Será que de fato esse sócio vai agregar valor à minha empresa? O que é que ele vai trazer de bom? Eu consigo fazer isso sozinho? Será que se eu fizer isso com a minha esposa ou com o filho, isso vai ser realmente mais difícil do que ter um sócio ou mais fácil? São essas coisas que você precisa avaliar com tranquilidade para escolher corretamente um sócio, o que nem sempre é possível. Você só vai saber daqui a alguns anos, depois que as dificuldades começarem a surgir. Muito bem. Segunda questão importante quando você trata de sociedade. Pense 1000 vezes antes de escolher um amigo ou um parente. Por que eu digo sempre isso? É a primeira tendência é que a gente escolha amigos, parentes, filhos, esposa, primos, assim por diante. Mas o problema não é a hora de você começar a sociedade. O problema é na hora de você dissolver a sociedade, quando as coisas não estiverem dando certo. Aí você acaba perdendo muitas vezes um amigo, cria indisposição familiar e assim por diante. Por isso que é uma decisão difícil, como eu digo sempre. Terceira questão importantíssima. O que esse sócio tem de bom que eu não tenho? Bom, já que eu vou ter que ter um sócio, vamos supor que seja um engenheiro e você um administrador. Aí sim, as habilidades, as competências, elas são diferentes, porém elas são complementares. Eu sei administrar um negócio. O meu primo, o meu sócio é engenheiro, ele vai tocar o negócio, a produção, a parte operacional. Eu tenho um outro sócio que é excelente na área comercial. Então você juntou aquilo que o Michael Gerber chama de a tríade do sucesso nas empresas. Você tem o empreendedor, você tem o administrador e você tem o técnico, ou seja, 3 pessoas diferentes, se cada uma continuar na sua área, que serão complementares e farão a coisa andar como deve ser. Muito bem. Quarta questão importantíssima que poucos se preocupam com isso. Alinhe as expectativas. O que é que significa isso? O que é que nós esperamos desse negócio? Quanto tempo nós vamos insistir? Quem é que vai fazer o quê? O que eu espero da tua parte? Como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós vamos fazer as coisas acontecerem desde o início? O que cabe para você, para mim, para você? Tudo isso precisa ser discutido antes, no mínimo uma conversa, e se possível ser colocado no papel. Outra questão importantíssima, elabore um bom acordo societário. E vou dizer aqui por experiência própria, 90% das empresas que eu conheço não têm um acordo societário mínimo. O que é um acordo societário? Como é que as coisas vão fluir de maneira positiva a partir de agora, mas baseada em critérios. Exemplo, quando meu filho fizer 18 anos, ele vem para a empresa? Se a minha esposa quiser trabalhar na empresa, ela pode vir? Quando falece, morre um dos sócios, como é que nós fazemos? Como é que fica a tua parte? Como será o nosso prolabore, a retirada mensal? Como é que nós vamos decidir algumas questões quando envolvem financiamentos, empréstimos? Tudo isso pode ser colocado num papel que a gente chama tecnicamente de acordo societário. Sem isso, a tendência é discussão, confusão, estresse e assim por diante. Isso é o mínimo que você, como sócio, deveria propor aos demais sócios para que vocês pudessem ter o quê? Decisões baseadas em critérios mais técnicos, porque quando aflora a emoção, tudo se perde. Uma outra lição importante, uma outra questão que você deve avaliar é negocie bem as responsabilidades. O que significa isso na prática? Ou seja, eu sou responsável pela área comercial, você vai tocar a produção e você vai fazer a gestão da empresa, que envolve a parte financeira, contábil e assim por diante. Ou seja, cada um no seu quadrado. Quando tivermos que tomar decisões mais estratégicas, envolvendo dinheiro, demissão de pessoas mais elevadas, mais importantes, de cargo mais elevado, e assim por diante, nós fazemos isso
e de maneira consensual, consenso qualificado, votação por maioria e assim por diante. O importante é que você saiba o que cada um faz, qual é essa matriz de responsabilidade e assim por diante. Uma outra questão muito importante também, defenda princípios desde o início. Por que eu digo sempre isso? Porque quando você está no sufoco, começa uma empresa, você faz qualquer bobagem. Por exemplo, vamos recolher imposto? Vamos tirar 100% das notas fiscais? Vamos fazer a contabilidade real como ela é? São coisas que você não pensa, mas na medida que você vai engrenando, na medida que você vai desenvolvendo, que a empresa vai ganhando corpo, isso vai ficando cada vez mais complexo. E a grande tendência é de que se você não recolhe no início, provavelmente você não queira recolher mais adiante. E um dia, quando você ficar grande, a Receita Federal vai chegar na sua empresa. O governo vai chegar na sua empresa. É questão de tempo. Hoje está tudo completamente entrelaçado, interligado. Portanto, esse cuidado precisa ser definido desde o início. São princípios que nós devemos adotar ou não. Vamos pagar hora extra por dentro ou por fora? Ou não vamos pagar hora extra? Existem N coisas que a gente toma decisão, mas que depois as consequências certamente serão extremas. E uma última questão importante para você nunca mais esquecer. Quem tem sócio, tem patrão. É simples assim. Não tente tocar uma empresa, não tente conduzir um negócio, cada um fazendo aquilo que bem entende, sem prestar contas. Quem tem sócio tem patrão. Portanto, mensalmente, avalie os resultados juntos. Decidam as coisas juntos. Se tiver que fazer alguma medida extrema, tomar alguma medida extrema, através de um consenso qualificado, de uma discussão mínima de 5, 10, 15 minutos, tomem sempre essa decisão juntos, que as coisas fluirão naturalmente. Sociedade não é brincadeira. É fácil você montar uma empresa, fazer a empresa crescer minimamente, encorpar uma empresa. Mas difícil é você se desfazer de sócio, você mais adiante se entender com sócios e levar uma sociedade adiante que não nasceu perfeita ou correta, pelo menos com base em princípios e valores, desde o início. É simples assim. Eu vou deixar aqui no final do vídeo as questões que você deve avaliar sempre que você tiver que pensar se você deve ou não ter um sócio para conduzir o seu papel na sociedade. Porém, lembre-se, ter sócio é bom. Se for bem renegociado, bem definido responsabilidade, pode ter certeza que a tendência é só a empresa crescer. Ok? Não esqueça de deixar aqui o seu like, de indicar para os amigos, de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e me acompanhar pelos próximos 50 anos, como eu sempre digo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.